Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de produção musical do Mahatma Fama Studios. Eu sou o Yuri da Paz e na quarta aula de hoje a gente vai estar falando sobre a parte mais importante, a mixagem. Então vem com a gente. Então, como vocês viram, a gente usou bastante sample, usou bastante sintetizador, usou bastante coisa espacial. E quando, por exemplo, a gente foi gravar as guitarras, elas já estão com os plugins, então elas já estão com o som praticamente pronto. Tudo que a gente vai ter que fazer agora é ajeitar os volumes, tá? Lembrando sempre que os volumes eles têm que estar somente equilibrados, tá? Eles não podem estar nada se destacando muito, né? Muito distante um do outro, porque na hora de fazer a master, e essa sobressalência, né? Esse excesso vai aparecer muito mais. Então vamos supor que eu faça a mixagem aqui, que eu exporte o áudio, que a minha guitarra esteja ligeiramente maior do que o resto. Quando for para masterização isso, a guitarra vai estar extremamente mais alta do que o resto, tá? Então é legal que quando você faça a mix, você faça com muita calma, muita paciência e sempre prestando muita atenção para ter a certeza de que nada está sobressaindo, nada está cobrindo nada, tá? Tanto das frequências, né, na questão de ouvir, se você sentir, por exemplo, que às vezes o bumbo está muito embolado com baixo, provavelmente é porque eles estão chocando a mesma frequência. Aí você tem que abrir aquele equalizador para tentar contornar essa situação, tá? Mas isso é uma coisa um pouco mais complexa. Mas no geral, tudo que você precisa para ter uma boa mix, né, para ter uma boa gravação no geral, vamos lá, para resumir. Basicamente você precisa que os seus instrumentos, né, as suas ideias, elas já tenham chego para o programa de gravação bem gravadas. Então se for tudo bem gravado, se for tudo bem microfonado, for bem tocado, né, obviamente, vai ser muito fácil de mixar, tá? Você vai ter poucos problemas para mixar porque o som já vai, como a gente diz, já vai chegar pronto, né? A gente só vai ter que ajeitar uma coisinha que foi o caso da bateria. O som ele já chegou bem gravado pra gente, ele já chegou bem microfonado, de uma certa forma os volumes já chegaram bem equilibrados. Então se o som está chegando legal no seu programa de gravação, a mixagem você só vai ter que consertar alguns detalhezinhos, tá? Outra coisa, como eu disse, a gente usou bastante synth, bastante coisa assim, então os sons eles já vêm prontos também, né? Você já grava ele com o som que ele tem que ter, né? O máximo que você às vezes faz é consertar os volumes, ou às vezes, por exemplo, adicionar algum efeito de pós-gravação. Então, por exemplo, no meu piano aqui, que vocês já vão ver, eu tô achando que ele tá muito duro, ele tá muito seco. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um plugin de reverb, vou colocar um som de reverb, né, que pra deixar ele um pouco mais espacial, um pouco menos duro, né, deixar o som um pouco menos pesado e deixar ele um pouco mais flutuante, que pro clima dessa música é legal. Outra coisa importante, que foi o que eu acabei de dizer, respeite sempre a música, tá? Às vezes a gente tem algumas ideias muito mirabolantes que não casam com a música que você está fazendo, certo? Então se você está gravando, por exemplo, uma música de sertanejo, você não vai colocar uma guitarra super distorcida de heavy metal no seu sertanejo, não vai casar, né? Da mesma forma, se você estiver gravando um heavy metal, você não vai colocar uma sanfona no meio, porque também provavelmente não vai casar, né? Então respeite sempre a música, é o que a gente está fazendo aqui. Tudo que foi adicionado foi só coisas que a gente pode sentir que a música precisa, tá? Nada aqui é em excesso. A gente tenta sempre, pelo contrário, eliminar os excessos, que é isso que vai deixar uma master legal, uma mix legal e vai deixar a música legal para quem está ouvindo, tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa mixagem, vamos continuar vendo o que mais que tem para fazer, beleza? Bom, gente, então agora vocês vão ver um pouco menos o meu rosto, né? Vocês estão vendo aí a tela do computador, que agora a gente vai começar realmente a parte chata, brincadeira, que é a parte da mixagem, né? Da mixagem propriamente dita, vamos lá, que no fim das contas é o motivo desse workshop, né? Então vamos lá, eu vou voltar aqui do começo da música, tá bom? Lá do começão.
E geralmente, músicas com instrumentos assim, né, instrumentos realmente acústicos e tudo mais, do jeito que a gente fez aqui, a gente começa dando uma mixada legal na bateria, tá? Então eu vou selecionar aqui tudo que for bateria, ó, bumbo, caixa, chimbal, surdo, pratos e tudo mais, tudo isso aqui é bateria. Então a gente vai começar a dar uma mixada mais legal na bateria, para deixar ela com som bacana, e a partir dela, né, deixa eu só arrumar melhor essa tela aqui, pronto, legal. A partir dela a gente vai terminar de mixar o resto, porque essa música, como eu disse anteriormente, né, é legal a gente, às vezes algumas coisas se destacarem. Então como essa música, por exemplo, é uma música que eu tive a ideia principal a partir de um beat de bateria, é legal que a bateria esteja meio no foco, já que tem bastante, né, coisa eletrônica. Eu coloquei algumas cordas, coloquei piano e tudo mais, então é legal que vai continuar dando essa sensação de que é uma música que pode ser tocada por uma banda, né, não necessariamente só eletrônico. Então vamos lá, vamos começar a bateria. Primeira coisa que eu vou fazer é esse bumbo aqui, vamos ouvir esse bumbo, como é que ele tá. Então esse aqui é o som do bumbo. Até que tá bem legal. E aí, a partir daqui, eu vou começar a consertar algumas coisas, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui, um EQ, que é um equalizador, tá? A gente veio aqui novamente, só para vocês não esquecerem, tá? A gente vai usar os plugins a partir de agora, né? Já que a gente já tá mixando, vamos usar os plugins, vamos fazer os plugins ajudarem a gente a ter uma sonoridade muito mais legal, muito melhor do que ela pode ser naturalmente, tá? Então a gente vai começar a usar os plugins em todos os instrumentos praticamente, com exceção daqueles que a gente realmente não precisar, que eu duvido bastante, porque é legal quando você vai fazer uma gravação que o som já chegue legal, tá? E que o plugin seja somente uma ferramenta para que você consiga chegar a resultados que não dá para se chegar naturalmente, tá? Que por mais que a captação seja boa e tudo mais, existem algumas coisas que precisam de um plugin para serem mais destacadas, né? Para serem melhor ouvidas. Então a captação da nossa bateria já foi super legal, essa bateria já chegou com um som muito bom pra gente. Eu vou colocar aqui um trechinho da bateria para vocês ouvirem tudo, tá? E dá pra ver, obviamente, que alguns volumes estão meio desbalanceados, né? Alguns volumes, uma peça às vezes está mais alta que a outra e tudo mais. E é isso que a gente vai consertar agora, tá? Como eu disse, a gente vai usar alguns plugins, principalmente esses de equalização, tá? Então a gente veio aqui no FX, nesse pontinho aqui, clicou com a seta esquerda, com o botão esquerdo do mouse, perdão, inserir effects de áudio, então inserir efeitos de áudio. E a gente vai vir aqui no EQ, tá? No caso, o EQ que a gente mais usa aqui é esse API aqui, tá bom? 560 estéreo, tá? É legal que em gravação todos os né, plugins e tudo mais seja tudo estéreo, porque aí o som fica com aquela divisão legal. Por exemplo, se você for ouvir num fone, fica com som legal nos dois fones, né, nos dois ouvidos. Então vamos lá, eu abri aqui. Só uma coisa que é legal a gente fazer antes, porque quando a gente está gravando, o sinal chega natural, chega do jeito que ele é, e às vezes eles chegam um pouco altos, então a gente às vezes precisa regular, algum instrumento precisa aumentar mais o volume, e a gente tem que diminuir os outros e tudo mais. Então para a gente ter uma margem de erro legal, a gente vai apertar no nosso teclado Ctrl A, né, que é o Ctrl All, então a gente selecionou tudo, e vai segurar o Ctrl e descer aqui no volume, vamos descer todos os volumes ao mesmo tempo, olha só. Tá vendo? A gente desce bastante, pode descer legal. Agora sim tá com volume razoável que a gente possa mixar, porque o volume a gente pode adicionar depois na masterização, que quem vai mostrar pra vocês vai ser meu pai, que é o outro produtor aqui do estúdio, que entende mais de masterização do que eu, tá? Eu tô aqui mostrando só a mixagem pra vocês. Então vamos lá, vamos deixar esse bumbo solo e vamos escutar, vamos ver o que a gente precisa fazer nele. Tá, então ele tá com som legal, mas ele tá meio morto. Então vamos colocar um pouco das frequências agudas primeiro, vamos colocar um pouquinho de kick nele, para que ele tenha um som mais brilhante um pouco. Aí já deu outra cara, tá vendo? Ó. Tá
vendo? Ele ficou bem brilhante, agora ele tá bem aparente. E como é o bumbo, né, ele precisa ter as frequências graves para dar o corpo da música. Então agora a gente começa a adicionar. Olha a diferença que dá. Olha como ele tá magrinho. E agora olha só, olha como ele ganha o corpo. Legal, né? Bacana. Então o nosso bumbo já tá praticamente pronto. Deixa eu colocar um pouquinho só mais dos agudos nele. Agora sim. Tá legal. Excelente. E é bacana, né? Por mais que seja importante você entender, às vezes, das frequências de cada instrumento, de cada peça, por exemplo, da bateria, cada uma tem uma frequência que atinge e tudo mais, e por mais que seja legal, a melhor arma é o ouvido, tá? Então treine seu ouvido, escuta bastante música e vai tentando, foi assim que eu aprendi, né? Você vai escutando bastante música e vai tentando alcançar alguns resultados parecidos de som. Tá? No YouTube você encontra várias referências de músicas com o tal do Rough Mix, que é o que eu falei, que é aquela primeira mixagem. Encontra, às vezes, só bateria, só vocal e tudo mais, então vai tentando, às vezes, chegar num resultado parecido a partir daí também. E é mais ou menos o que eu faço. Eu abri aqui esse EQ, tá? Então ele tem as frequências aqui, 16K até 31, e você começa a ir encontrando nessas frequências, né, o som que fica melhor pra você. Então esse bumbo aqui pra mim tá maravilhoso. E lembrando que na mixagem você não precisa deixar o som extremamente potente, extremamente poderoso, porque ainda na masterização vai ser adicionado um pouco de grave, um pouco de agudo. A masterização vai comprimir tudo isso, vai deixar tudo isso num volume legal, para que tudo fique com um volume igual, certo? Para que não tenha essa diferença muito gritante de guitarra, de baixo e tudo mais. Assim que eu acabar a mixagem, eu vou deixar o programa aberto, porque às vezes na masterização a gente exporta o áudio e fecha o programa. Então às vezes, né, quem vai fazer a masterização, às vezes na hora de masterizar, putz, parece que depois que masterizou o bumbo ficou muito alto, ou depois que masterizou a caixa ficou muito aguda e tudo mais. Então tudo isso tem que ser deixado aberto para que quem vai masterizar consiga facilmente ouvir na master, falar, ah, isso aqui precisa mudar, abrir o programa de gravação e ir consertando aos pouquinhos, tá bom? Beleza, vamos pra caixa. Vamos ouvir só a caixa e ver o que a gente faz nela. Eu vou colocar um pouquinho de gate aqui nessa caixa, tá? Vou colocar esse Sony Gate aqui, que é o gate que eu tô mais acostumado, então vou jogar ele bem lá pra cima, para que ele pegue bem só o estalo da caixa. Tá vendo que ficou bem sequinho? Como tem umas Ghost Notes na caixa, é importante que essas Ghost Notes saiam também. Mas o foco principal são os beats principais da caixa, né? Então que não sobre muito. Coloquei um gatezinho. Essa caixa já tá bem legal por si só. Eu vou usar esse aqui para dar um pouquinho só de agudo nela, que eu acho que vai ser legal, né? De médio agudo aí. Vamos ouvir como é que fica. Acho que tá bem legal. Vamos ouvir o bumbo e a caixa para ver o que a gente tem. Legal, dá pra dar um pouquinho mais de volume nela, mas em vez de dar esse volume principal, eu vou dar o volume do equalizador aqui, tá bom? Porque aí a gente não suja a caixa com muito ganho e ela vai ficar com um som bem bacana. Estão conseguindo ouvir que legal que tá esse som?
né? Qualquer coisa vocês também ouvem aí no fone de ouvido, que com certeza o som vai estar bem melhor. Se vocês tiverem um fone de ouvido para ouvir esse workshop, vai ficar bem melhor. Beleza, próxima peça, vamos aqui para o chimbal. Eu acho que o chimbal a gente nem vai precisar fazer nada, eu acho que ele tá bem legal, vamos ouvir. Ele tá bem legal, vamos ouvir com tudo. Tá bem legal essa bateria, hein? O que mais que a gente tem aqui? Vamos pro tom. O tom, como praticamente a música inteira não tem, né, virada, não tem nada disso, a gente vai para uma parte que ele tenha mais sinal, que provavelmente é aqui, olha só. Vamos ver como é que tá. Então, a gente agora vai ter que ouvir bem rápido, porque o tom só tem essa passagenzinha. Ele tá bem clipando, ele tá meio estourado, então a gente vai colocar um pouquinho de reverb nele. Acho que vai ficar legal, vai ajudar a tirar um pouco dessa sensação muito barulhenta dele. Vai colocar um tequinho só de reverb. Tá? Lembrando que aqui a gente não gateou nenhum microfone, ou seja, todos os microfones estão pegando tudo na bateria. O único que a gente gateou foi a caixa. Tá, então tá vazando as peças. Geralmente quando se grava a bateria, se grava com bastante gate em cada microfone, né? Mas isso depende muito do estilo musical também, tá bom? Para esse estilo é legal que tem essa sobra, é legal que tem esse vazamento nos outros microfones, né? Vamos ouvir. Aqui o grande problema, ó, vocês podem perceber ouvindo aqui, ó. É que ele tá muito grave, tá? Ele tem, aliás, não é que ele tá muito grave, é que ele tem muitas frequências graves. Então a gente vai cortar um pouco dessas sobras de grave que ele tá tendo. Vamos lá. Tá vendo? Já ficou um pouco melhor. Às vezes a gente precisa dar uma emagrecida em algumas peças, né? Dar uma empobrecida em algumas peças, para que ela fique com um som melhor. Tá vendo? Fica com um som um pouco mais decente. Agora sim. Olha que legal. Bacana. Então agora já temos, vamos ouvir com a bateria inteira esse trechinho para ver como é que ficou o volume, né? Ficou bem legal. Olha que massa que ficou. Bacana, vamos pro surdo então. O surdo eu acho que ele já tá bem bacana, viu? Eu acho que esse surdo aqui a gente nem vai fazer nada, eu acho que só regular o volume dele. Ele tá bem legal, olha. Tá vendo? Vamos colocar ele e o tom, né? Pra gente ver. Excelente, perfeito. O que significa, né? Se o surdo tá equivalente ao tom, significa que ele também tá legal com o resto. Vamos ver esse trechinho aqui com o resto. Maravilhoso, tá perfeito. Vamos aqui ver os overs, né? Os overs são aqueles microfones que ficam em cima da bateria, que eles estão pegando tudo, mas eles têm um foco maior nos pratos, tá? Mas aqui pra gente, ali no caso, como vocês viram no vídeo, a gente usou um over só, era só o que a gente precisava. Então o over, obviamente a gente, né, ele vai estar pegando todos os pratos, mas é legal que ele tem um tratamento legal também, porque ele vai estar pegando o geral da bateria, ele vai estar pegando tudo, tá? Então vamos lá. Uma coisa que eu costumo fazer em over, que dá uma sensação de espaço, né? Uma sensação espacial ainda maior,
né, que é a função do over, é a seguinte: eu pego o mesmo over aqui, caso, né, obviamente seja com um over só, por favor não façam isso quando a bateria tiver 2 overs, aí você não precisa, tá? Se bem que é legal você fazer o seguinte, olha só, você pega aqui, copia a pista, né, no caso a gente clica aqui com o lado esquerdo do mouse, apareceu aqui essa plaquinha, a gente vem no clonar pista, ok, ele vai clonar, vai fazer a mesma trilha, que eu já expliquei isso quando eu estava gravando a guitarra, vocês lembram? E eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz quando eu estava gravando a guitarra. Eu vou vir aqui, né, vou puxar até o começão lá, nem precisa na verdade, vou abrir bem aqui, para ter uma noção legal do espaço, dos beats. E vou puxar um tequinho de nada para frente, um dos overs. E vou abrir aqui o pan, né, que é o que dá essa sensação espacial. Então um tá totalmente pro lado direito. Obviamente no fone vocês vão ter uma percepção melhor. E o outro tá no lado esquerdo. E aí para dar uma diferencinha também eu vou colocar um pitch shifter aqui, mas vou mudar pouca coisa, tá bom? Vou descer um pouquinho aqui, só uns semitons. Aqui, legal. Só para dar uma pequena diferença. E aí agora a gente tem essa noção espacial bem grande, né? Essa sensação da sala mesmo, né? Porque como a gente ali tem uma sala tratada, mas que ela não é muito grande, a gente consegue, né, simular isso. Então vamos ouvir agora... Opa, perdão. Deixa eu ajeitar com vocês aqui. Legal. Aqui. Perfeito. Então agora vamos ouvir essa bateria inteira. Vamos ver como é que tá o som da bateria. Se a bateria estiver legal, o resto é rapidinho. Já vou ensinar vocês a fazer o resto. Muito fácil, muito prático. Vamos ver se a bateria ficou com o som que a gente esperava. Dá pra subir um pouco esses overs. Descer um pouquinho o chimbal. Perfeito! Nossa bateria está pronta. E agora é só ajeitar o volume. Beleza, gente? Então vamos continuar aqui. Então, como vocês viram, fiz a bateria, as guitarras já estão bem gravadas. Então agora o que eu vou fazer é equilibrar os volumes das guitarras. Mas acho que antes é legal, como a gente já tem uma bateria boa, vamos ver esse contrabaixo aqui, vamos ver como é que tá o som dele, se ele tá legal. Como vocês podem ver, foi o que eu disse, ele já entrou bem gravado, entrou legal, mas ainda assim a gente vai colocar só uma simulação de amplificador nele. Só para ele ficar com um som um pouco menos pobre, né? Ele vai ficar com um som um pouco mais gordinho, um pouco mais legal para um contrabaixo. Tá abrindo aqui a simulação. Legal, abriu aqui. Então a gente vai aqui no Bass, tá? Ele tem aqui. Esse Thunder aqui é o baixo que eu mais gosto, ele é o mais cheião. Acho que vai ficar bacana. Olha só, grande problema que sempre acontece. O som fica embolado porque o baixo tá casando com as mesmas frequências do bumbo, tá? Então vamos ver se aqui como é que tá essa diferença. Vamos ver se os volumes estão legais e se a gente consegue ouvir eles dois com perfeição. Legal, dá pra ver que o baixo só tá um pouco baixo. Vamos subir ele. Vou colocar um pouco mais de grave nele. Tirar um pouco de agudo. Tá excelente. Beleza, nosso baixo também tá pronto. Vamos ver o volume do baixo com a bateria, pra gente ver se tá sobrando. Vamos ver.
estando baixo. Então vamos colocar um pouquinho mais de volume nesse baixo. Tá excelente, bacana. Vamos ver as guitarras aqui, como é que tá. Vamos ver como é que tá ficando até então os acústicos, né, que a gente tem. Então guitarra, baixo e bateria, vamos ver como é que estão os três juntos. Vou aumentar um pouquinho essas guitarras aqui. Subir um pouquinho o volume delas para elas sobressaírem. Um pouquinho só. Excelente! Então agora vamos aqui na pista 11, o que é isso aqui que a gente tem mesmo? Vamos lá. Ah, é a nossa guitarra distorcida do refrão. Vamos ouvir o refrãozão aqui com essa guitarra pra gente ver se essa guitarra distorcida tá muito alta ou se ela tá muito baixa e como é que ela tá. Vamos ver. Tava um pouquinho baixinha. Então subi ela um pouco. Então agora eu acho que ficou perfeito. Vamos ouvir lá no final, que a guitarra faz uma frase um pouco diferente, pra gente ver se essa frase também tá dando pra ouvir bem. Tá perfeito. Legal. Então agora, vamos começar a mexer nesses sintetizadores que a gente adicionou. Vamos mexer aqui. Esses synths aqui, vamos ver. Esse aqui eu tinha achado que ficou um pouco baixo com relação ao resto da música. Então agora, na verdade, a gente vai fazer o caminho reverso, né? A gente vai só mutar os synths que a gente não precisa agora. E vamos desmutando aos pouquinhos, tá? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai ver é esse aqui. Vamos ver como é que tá o som dele em relação à música. Perdão, deixa eu mutar a voz também. Legal. Percebe que ele quase não tá aparecendo, então eu vou colocar um brilhozinho nele. Vou colocar um volume legal pra... E uma coisa que é interessante vocês perceberem é que, olha só, ele tá fazendo praticamente as mesmas notas que a guitarra, olha só. Que a guitarra distorcida, né? Aquela... Ou seja, um tá funcionando como um complemento do outro, certo? Então eu não tenho nenhum reverb, nem nada espacial nessa guitarra, então eu compenso com esse sintetizador aqui. Mas eu acho que agora tá legal. Vamos ver no geral aqui como é que tá. E eu fiz aqui uma coisa que eu acho que vocês podem ter percebido, que é uma técnica muito legal de mixagem, que é a seguinte. Você ouve um pedacinho com o... No caso aqui a gente está falando de sintetizador, né? Então você ouve um pedacinho com o sintetizador, um pedacinho sem, para ver se faz muita diferença. Se a diferença for muito gritante, é porque precisa diminuir um pouquinho o volume. Se não fizer diferença nenhuma, é porque precisa aumentar um pouco o volume. Se for aquela diferencinha que você sente que deu uma mudada, mas que ao mesmo tempo não faz tanta falta, é porque o volume tá ideal, tá bom? Então vamos ver isso aqui.
Perfeito. Aqui tá excelente pra gente. Então agora vamos para o próximo sintetizador, que eu acho que tá um pouco alto. Vamos ver aqui como é que ele tá. Na verdade eu acho que ele tá no ponto, hein? Lembra o que eu falei? Na mixagem, uma boa mixagem não pode ter nada sobrando, né? Então eu acho que até então todos os volumes estão bem regulados, está tudo bem limpo, você consegue ouvir com clareza tudo. Esse piano aqui eu vou fazer aquilo que eu falei, eu preciso colocar um reverb nele. Vou usar esse reverb aqui, ó, que é o T-Rex Hall, tá? Não, quer saber? Vou usar outro reverb. Vou usar esse reverb aqui, que é um reverb também muito bom, da Sony TUS FX Reverb, beleza. Então vou aumentar totalmente o reverb, tá? Ele tá bem, com bastante sobra de reverb, mas isso é meio perigoso, tá? Quando vocês forem usar efeitos, cuidado para também os efeitos não sobressaírem demais, porque como eu disse, na master, tudo que sobra vai aparecer ainda mais, tá bom? Então vamos ouvir aqui se esse piano tá com reverb. A profundidade dele tá bem bacana, eu acho que tá tudo certo até então, vamos ver. Vocês conseguem perceber que agora as guitarras limpas, né, que é aquelas fazendo o mesmo riff do piano, sumiram um pouquinho. Então eu vou dar um pouquinho de volume nelas. Agora sim tá perfeito. Agora sim a gente começou a perceber algumas coisas, como por exemplo essa guitarra distorcida e esse sintetizador ficaram muito altos, ficaram muito diferentes do resto, a diferença ficou muito gritante. Então vamos ouvir aqui. Beleza, eu acho que agora ficou mais ou menos melhor. Vamos diminuir um pouco essas guitarras limpas aqui, que tinham ficado legais no verso, mas ficaram muito altas no refrão. Bacana, tá tudo ficando legal. Agora vamos começar a ouvir os violinos, né? As coisas extras que a gente colocou aqui, que também... Nesse caso, a gente não precisa se preocupar com nada do efeito, de nada. A gente só precisa se preocupar mesmo com o volume, tá bom? Que é o mais perigoso. A gente acaba, às vezes, não percebendo que orquestra, por exemplo, é uma coisa que, às vezes, acaba ficando muito mais alta do que o resto, tá? Então, vamos ouvir aqui com a música inteira já. Vou ouvir primeiro o primeiro violino, né? Pra ver como é que ficou. Quase não dá pra ouvir ele, então vamos subir um pouquinho. Agora sim estamos ouvindo. Vamos pro segundo violino que aparece na música, que é esse aqui. Vamos ver se... Esse aqui eu tô achando que ficou muito alto, vamos ver.
Beleza, eu acho que agora tá bacana. Tá legal pra caramba. Vamos ver esse último violino aqui. Beleza, só que o que está acontecendo aqui? Como são 3 violinos, né, 3 violinos praticamente iguais, né, do mesmo tipo, por exemplo, isso tudo você consegue ver quando você abre o sample, eles estão meio se anulando, né, então parece que não está dando para distinguir muito bem eles. Só que como são vários violinos, a gente vai fazer o seguinte, vamos mexer nos pans, tá bom? Vamos mexer aqui nos pans, para que cada um possa ficar para um lado e a gente consiga perceber melhor. Esse aqui, que é o violino principal, tá, esse aqui, que ele aparentemente está seguindo aqui, né, ele segue pro refrão inteiro e depois ele volta, ele tem várias partes em que não tem nenhum outro violino acompanhando, ele a gente vai deixar no centro, tá? Esse violino em pizzicato aqui, a gente vai puxar ele um pouquinho só, vamos puxar aqui 40% para a esquerda, vamos ver se ficou muito. Acho que agora ficou legal, vamos ver. Tá bom, tá ótimo. E esse outro aqui nós vamos puxar então um tantinho para a direita. Tá, vamos puxar ele aqui em 60 porque ele tá fazendo a frase inteira. Vamos ouvir como é que ficou os 3. Tá, então esse pizzicato aqui ficou meio alto agora. E aí a gente vai puxar um pouquinho o pan desse principal, não vamos deixar muito no centrão não, vamos puxar aqui 25% para a direita. Vamos ouvir mais uma vez. Tá perfeito. Vamos ver no geral se o volume tá legal. Então, aqui a gente consegue perceber algumas outras coisas. Por exemplo, a caixa tá muito secona. Apesar de que eu falei que ela é legal seca desse jeito. Mas acho que a gente pode colocar um reverbinho para que a caixa espalhe um pouco para os lados, né? Para que quando você ouça de fone, você tenha a sensação de que a caixa tá espalhando. O baixo tá sobressaindo muito, não pode. Vamos lá. E principalmente, tá? Tomar cuidado com as frequências graves, tá? Contrabaixo, sintetizador que for muito grave, porque às vezes na mixagem a gente fica pensando que ele vai ficar muito magrinho, que não vai chegar naquele grave que a gente quer. E quando a gente coloca para masterizar, o grave fica tão sobrando que fica aquele som todo estourado, fica feio, não dá para entender nada que tá acontecendo. Então tome sempre muito cuidado com as frequências graves. Tá? Instrumentos graves. Então aqui pra gente tá, eu acho que tá bem legal e vamos ouvir.
Essa guitarra do meio aqui, que é aquela guitarra distorcida, eu acho que ela tá um pouco pobrinha. Vamos ver se a gente consegue distorcer ela um pouquinho mais. Agora sim, ela tá mais sujona, mas tá exatamente pro que a gente precisa. Mas quer saber? Eu tô achando que não é nem isso. Eu acho que na verdade a gente precisa fazer aquele esquema de duplicar ela. Vamos ver. Vamos ver se isso resolve o que eu estou ouvindo aqui, que é que a guitarra, ela parece que esse refrão que ele tem que ser mega explosivo não tá explodindo muito. E principalmente por causa dessa guitarra. Então isso é uma coisa que vocês têm que ficar sempre atentos também quando você tá mixando, ao clima, né? Se você escuta a música e sente que ela tá te dando a sensação que ela deveria te dar, né? Nas partes separadamente, claro. E ver se ela tá chegando naquele clima que é o que você busca. Se não, você vai procurando recursos e tal dentro do que a gente já conhece para tentar chegar nesses resultados, tá bom? Então aqui a gente vai achar essas guitarras aqui, legal. Vou puxar a de baixo um pouquinho para frente, só um pouquinho. Vamos ver se aqui já deu uma diferença. Acho que agora sim, hein? E aí agora a gente vai ter que abaixar esse volume aqui, porque como a gente duplicou a pista, né? A gente dobra o sinal, então a gente tem que baixar. Aham, agora sim. Agora isso aqui tá legal. Beleza, então agora a última coisa que a gente vai ver é a voz, tá? Lembrando que os instrumentos, eles têm que estar abaixo do volume da voz, porque a voz é, enfim, o mais importante é onde você vai passar a sua mensagem. Vamos ver aqui. Tá tão escuro aqui, não dá pra respirar. Difícil de sentir, vou me deixar levar. Beleza, então agora vamos ver aqui se o volume da voz ficou bom com relação ao resto. Tá tão escuro aqui, não dá pra respirar. Difícil de sentir, vou me deixar levar pra onde existe luz. Faz tanto tempo. Então tá bom, o que a gente percebe aqui? No verso a voz tá bem legal e tá perfeitamente casando com os outros instrumentos, dá pra ouvir tudo perfeitamente. No refrão ela ficou um pouco pra trás. Deixa eu voltar aqui o volume que ela tava antes. Tá tão escuro aqui, não dá pra respirar. Difícil de sentir, vou me deixar levar pra onde existe luz. Faz tudo. Legal. Então, ó, como eu disse, no verso ela tá super legal, no refrão ela ficou um pouco pra baixo. Então, existem algumas soluções, mas eu vou ensinar aqui a mais prática de todas, que é você criar outra trilha praticamente igual, né? Você só clona ela, clica aqui em clonar pista, vamos clonar. Muito fácil, muito prático, tá?
que esse aqui é o jeito mais rápido, em vez de você ficar, né? Você pode adicionar, por exemplo, automação para que o volume suba só nesse momento e tudo mais, mas isso pode gerar alguns problemas, enfim. Então a gente vai só cortar, né, o que a gente precisa aqui nesse caso, que é o refrão inteiro. Aqui a gente não precisa, tá? Aqui não precisa. E aqui em cima, na trilha de cima, que é onde não está o refrão. Deixa eu só achar o refrão aqui para vocês novamente. Aqui. Isso aqui não é refrão, então isso aqui vai embora. E em cima, o que for refrão, como a trilha é igual, só precisa achar onde essa trilha de baixo acaba. E apagar essa parte para que aqui você tenha um volume independente. Então vamos ver aqui. Faz tanto tempo que eu nem me lembro como é ser alguém e estar bem. E aí, como aqui é refrão, a gente pode colocar alguns outros efeitos para também dar uma cara mais de refrão. Por exemplo, a gente pode abrir um reverb a mais para que tenha essa sensação mais, né, Faz tanto tempo. Um recurso que eu acho legal, por exemplo, colocar em vez de reverb, para que dá uma sensação mais legal. Isso aqui, alguns produtores vão ficar bem ofendidos, mas eu gosto de fazer isso, funciona para mim. Você vai abrir aqui o efeito de guitarra, tá? Eu acho que funciona, né? Pelo menos para as coisas que a gente tem feito aqui. A gente tem trabalhado, tem funcionado. A gente vai colocar um overdrive de guitarra, mas vai deixar o drive bem pouquinho. Você vai ver como isso vai dar uma diferença, um punch extra. Vamos ver. Faz tanto tempo que eu nem me lembro como é ser alguém e estar bem. Eu acho que é basicamente isso. A mixagem ela tá boa, todos os volumes estão bem equivalentes, a gente não tem nada sobrando muito. E agora a gente vai para a volta final da música, que é o mais importante, que é o momento em que a gente vai descobrir se a música realmente está com o clima que a gente quer, tá com tudo que a gente quer, se tem realmente mais alguma coisa que possa ser feita, que deva ser feita. Uma coisa que eu esqueci aqui, olha só a minha cabeça. Né? A gente fez aquilo no primeiro refrão, a gente tem que fazer no segundo refrão também. Vamos achar aqui o refrão. Tá aqui. Então a gente vai... Vou fazer o seguinte. Vou abaixar ele aqui. Pronto. Faz tanto tempo e eu nem me lembro como é ser alguém. Legal. Então agora a gente vai para a volta final. Vamos ouvir a música, tá? Na mix. Essa aqui é a mix. Lembrando que a gente ainda vai fazer a masterização. Quem vai masterizar a música vai ser meu pai, que é o outro produtor aqui do estúdio. E uma dica que eu dou é a seguinte: a gente às vezes quando quer ouvir a música, quer sentir, né, e tudo mais, a gente coloca o volume lá no talo, que é pra gente poder ouvir bem, ouvir como é que é o clima. Mas pra mixagem isso não funciona, tá? Vou dizer o porquê. Quando o volume tá muito alto, você perde algumas frequências de alguns detalhes que você só consegue ouvir com o volume um pouco mais baixo. E esses detalhes para masterização fazem muita diferença. Então uma dica que eu dou é a seguinte: quando forem mixar uma música, não façam a mixagem com o volume lá no talo, tá? A gente vai abaixar, claro que o volume não precisa estar lá embaixo, mas abaixe num nível que você sente que você consegue ouvir com clareza tudo que está acontecendo. E se mesmo com o volume baixo tiver coisa que você não consegue ouvir, aí é porque a sua mixagem provavelmente está com algum problema, tá? Você precisa subir alguns volumes, enfim, cortar algumas frequências, tá bom? Então vamos ouvir aqui na volta final com o volume um pouco mais baixo. Eu vou ouvir aqui no fone com o volume um pouco mais baixo para ver se
tá boa a mixagem, o que mais que eu preciso fazer? E outra coisa que eu particularmente acho que é legal é você já ir fazendo enquanto você tá ouvindo. Então, se você estiver ouvindo e estiver percebendo que tem alguma coisa errada, não espera a música acabar para depois fazer, já vai consertando ali. E aí sim, depois que você sentir que agora sim tá tudo consertado, aí você ouve ela do começo, tá bom? Então vamos fazer isso. Tá tão escuro aqui, não dá pra respirar. A voz tinha ficado um pouco alta, olha só. Difícil de sentir, vou me deixar levar pra onde existe luz. Faz tanto tempo que eu nem me lembro como é ser alguém e estar o mundo se acabar e eu senti a luz se apagar. Faz tanto tempo e eu nem me lembro como é ser alguém e estar bem. Faz tanto tempo e eu nem me lembro como é ser alguém e estar bem. Olha só, uma coisa que eu acabei de reparar aqui no finalzinho é que o piano ficou um pouquinho baixo, então eu vou subir bem golinho ele. E agora eu acho que tá bom. Bom, eu acho que a mixagem tá pronta. Então é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham conseguido absorver uma dose de informação sobre a mixagem, né? Sobre como é esse trabalho de mixagem, como fazer uma mix boa, né? Uma mix que tenha um som legal. E agora vocês vão aí, logo após aí eu terminar a minha fala, ver o meu pai masterizando a música, que é outra parte importantíssima para que uma música fique legal, fique com uma sonoridade boa para você que entra aí nas plataformas digitais, né, para ouvir música e tudo mais. Existe um formato de masterização, formato de áudio que a música tem que estar para que possa ser tocado nas plataformas. Então agora, né, é a mixagem de 14 LUFS. E isso é uma medida que vai mudando ao longo do tempo, mas meu pai vai explicar melhor sobre esse lance dos 14 LUFS e tudo mais. A gente acabou aqui a parte de mixagem, então agora esse seria o último passo antes da masterização, que é antes do lançamento da música em si. E eu gostei bastante, eu acho que ficou boa, acho que a ideia foi legal, a música tá bem feita, e agora eu acho que tá bem produzida também. E eu espero que vocês tenham absorvido aí legal essa informação e que isso possa ajudar vocês que tem esse sonho também de às vezes ser um artista independente, não precisar ir em um estúdio fazer. Se você tem o seu home studio ou se você trabalha em um estúdio e tá assistindo esse workshop também, muito bem-vindo. É legal que você tem interesse em às vezes analisar outro ponto de vista de um outro produtor, né? Lembrando que nada disso do que eu disse aqui é uma regra, tá? Cada produtor tem o seu jeito de mixar, existem produtores que fazem o caminho completamente contrário do que eu fiz, existem produtores que fazem coisas mirabolantes, e aqui a gente tenta fazer o que é funcional,
e realmente, obviamente, funciona, né? Tem funcionado aí ao longo de um bom tempo que o estúdio está em atividade. E é assim que a gente faz aqui no Mahatma Film Studios e espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar a mixagem, né? A criação praticamente e a mixagem dessa música, tá bom? E fiquem até o final para vocês ouvirem o resultado, né? Para vocês ouvirem como ficou essa música que a gente basicamente construiu junto, eu e você aí, tá bom? Então é isso. Então agora é com meu pai, é com você, e boa masterização, e tomara que a música fique muito legal, eu tenho certeza que vai ficar. Muito obrigado por assistir mais essa aula do nosso curso pelo Mahatma Film Studios, e fique ligado para não perder as próximas aulas, hein? A gente se vê lá. Até mais. Tuck, tuck,